Olá, boa tarde. O Instituto Diocesano de Formação Cristã está a iniciar um novo ano letivo, por isso hoje olhamos a oferta formativa desta estrutura da Diocese de Lisboa com o Padre Nuno Tavares. Antes ficamos ainda com os temas que fazem a atualidade religiosa. É preciso passar da pastoral dos eventos à pastoral da relação. Foi este o sentido do encontro que juntou em Leiria diversas áreas pastorais para trabalhar a sinodalidade. De diversas dioceses e de diferentes áreas de ação pastoral da Igreja, o desafio foi trabalhar em conjunto e aprofundar a noção de uma pastoral da relação. Presente esteve Rossano Sala, para quem a experiência deste encontro é já uma antecipação da sinodalidade que a Igreja se prepara para aprofundar no sínodo que vai começar. Questo momento di formazione già lo anticipa sia nei partecipanti, che sono tutti gli stati di vita nella Chiesa. Ci sono dei vescovi, dei sacerdoti, dei laici, dei giovani, delle persone sposate e quindi tutti gli stati di vita sono rappresentati e poi insieme stiamo facendo un lavoro di discernimento, una esperienza di sinodalità. Non è semplicemente una teoria sulla sinodalità, ma è un modo di procedere sinodale, perché la sinodalità è prima di tutto un modo di essere Chiesa. Este especialista em pastoral exorta que se trabalhe menos para os departamentos e mais para os projetos. Noi stiamo lavorando proprio in questi giorni con gli uffici pastorali e una delle cose su cui stiamo insistendo è di lavorare meno per uffici e più per progetti. Il progetto unisce, perché tiene insieme tutte le nostre diverse competenze verso un unico obiettivo. A volte l'ufficio separa e chiude, allora bisogna imparare ad aprire partendo dai progetti che danno il primato ai destinatari e ai soggetti della missione. O objetivo deste encontro de formação e o seu tema centrava-se no discernimento e na sinodalidade para a missão, na linha do Sínodo dos Jovens de 2018 e desde que a Igreja se prepara para viver. O que estamos a fazer aqui é uma experiência entre os diversos participantes do que é o discernimento e do que é a sinodalidade, não é? E como se pode depois concretizar nas diversas áreas da pastoral, nas diversas dioceses, nos diversos movimentos. A presença de vários setores da pastoral neste encontro em Leiria foi uma resposta ao número 141 do documento final do Sínodo dos Jovens, em que se exortava a passar de uma pastoral de setores para uma pastoral de processos e integrada. Nós fazemos uma pastoral para as pessoas, não é? Para o concreto, para a pessoa em contexto, não é? Para a pessoa em contexto, não é? Quer os jovens, quer a família, quer a pastoral do ensino superior, quer a pastoral vocacional. São os jovens em contexto. É um contexto concreto em que eles se encontram, não é? Porque quando a pastoral vocacional, quando acompanha um jovem na pastoral vocacional, tem que ter em conta o contexto familiar, não é? Quem participou percebeu a intenção e a necessidade do caminho proposto. Então, o laboratório acaba por ser um encontro onde nós vamos sintonizando também depois o que vamos fazendo. Vamos criando aqui alguns princípios, algumas bases para depois conseguirmos trabalhar. Portanto, temos falado bastante da união pastoral, não trabalhamos por setores e acho que pode ser aqui o ponto de partida de uma linha condutora que depois nos guiará. Sobretudo, sentar-nos todos à mesma mesa, sobretudo todas as pastorais da Diocese, para percebermos os problemas e como podemos chegar a um objetivo pastoral comum. E depois conhecer também as realidades de todo o país, não só da nossa Diocese, porque por vezes, conhecendo os problemas de outros, também conseguimos identificar os nossos problemas e se calhar chegar muito mais facilmente a um caminho. Para Rossano Sala, a Igreja tem de ser criativa na forma como se apresenta ao mundo. O sacerdote salesiano recorda a exortação Christus Vivit, para quem as pessoas são mais importantes que as estruturas. Le persone vengono prima delle strutture e le strutture sono al servizio delle persone. Questo significa che ci vuole grande creatività, grande libertà e grande possibilità di mettere in gioco i cambiamenti nella vita della Chiesa.
Entre os participantes, que aqui representavam diversos setores da pastoral, ficava a convicção de que a transformação deverá acontecer nas metodologias e nas mentalidades. Eu acho que a grande transformação poderá ser essa, não é? Acumulado também a recentrarmos-nos novamente no essencial e a estarmos juntos e unidos num sentido que seja a Igreja e não os interesses. Nós sentimos que conseguimos, se calhar, criar mais pontos, sobretudo, se nos ajudarmos uns aos outros. Se calhar uma pastoral não consegue chegar a um determinado ramo, mas se calhar com a ajuda de todos, se calhar já conseguimos abranger, se calhar, uma outra comunidade que podíamos não ter conhecimento. É, sobretudo, criar pontos uns para os outros. Pontes que se foram construindo nesta experiência em Leiria e que se revelavam cheias de sentido para um caminho que se quer incrementar. Para nós tem sido uma experiência muito gratificante, porque, tal como falámos neste laboratório, é muito importante haver uma união e uma comunhão entre todas as pastorais. Temos estado um bocadinho segmentados, cada um a tratar da sua, digamos, quinta, e este encontro permite-nos, e daqui para o futuro, haver uma interligação entre todas as pastorais no caminho da sinodalidade que foi proposto pelo pontificado. Tem sido, acima de tudo, surpreendente, porque nós estamos muito formatados a ter os nossos setores, as nossas gavetas, e não há dúvida que ouvir outras experiências, outras abordagens e até perceber que a nossa visão é muito minoritária. Aconteceu-nos várias vezes, a mim, frequentemente, que a visão que eu tinha para a ação pastoral não era, digamos, a visão das outras realidades e até foi quase que ofuscada. Isso também nos leva a ter alguma humildade para perceber que há um trabalho conjunto e o caminho sinodal é isso mesmo. Todos os setores que estão aqui representados podem e devem complementar-se. Esta formação veio também um bocado ajudar-nos a perceber as maneiras que nos podemos complementar e os problemas que surgem nos setores, se calhar, podem ser resolvidos por outros de maneiras bem mais fáceis, sem complicar muito os processos. Porque nós, na nossa vida, não estamos presos sempre à mesma pastoral, nomeadamente uma criança passa pela pastoral juvenil, nomeadamente universitária, familiar, poderá passar pela pastoral vocacional e pronto, isto é todo um processo que deverá ser acompanhado ao longo de todos os setores das diversas pastorais. A necessidade de criar um olhar de conjunto na abordagem pastoral, uma intenção também a pensar nos jovens. Para ajudar os jovens também a ter uma ideia de integração eclesial, né? O jovem está na pastoral universitária, o jovem se calhar dá catequese, o jovem está em processo de discernimento vocacional, por aí fora. Portanto, integrar, é uma experiência que está, a meu ver, a resultar, né? Já é o terceiro encontro que nós fazemos com a participação de membros da gente pastoral destas 4 áreas. Uma dinâmica nova posta em prática neste encontro e estimulada pelo sínodo que está prestes a começar. Para os diversos setores da pastoral pede-se a disponibilidade e a vontade de fazer diferente. Este caminho sinodal que o Papa Francisco vai lançar agora em setembro para todas as dioceses, para toda a Igreja, para a Igreja Universal, vem, entre aspas, obrigar-nos, corresponsabilizar-nos a ser participantes nesse caminho. E um dos elementos disso é envolver jovens, avós, a educação cristã, pastoral universitária, em todas as ações. Nós temos uma pastoral de eventos e temos que passar a ter uma pastoral de relação. E isso, claramente, este encontro serviu para nos marcar. O sínodo que decorre até finais de 2023 é, no entender de Rossano Sala, o grande acontecimento que, de alguma forma, precede o Jubileu de 2025, tal como a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, e que este especialista define como uma oportunidade única para a Igreja em Portugal. La giornata mondiale della gioventù, per chi la organizza, è un grande laboratorio pastorale dove si impara a camminare insieme. È evidente che dove la giornata mondiale della gioventù è ben preparata, è ben organizzata, il primo frutto che si ha da questa giornata è una Chiesa più unita, una Chiesa più forte, una Chiesa più entusiasta. Uma dinâmica de sinodalidade que se espera seja o padrão futuro
dos processos pastorais na Igreja Católica. Já sabe que é em agência.eclésia.pt que pode encontrar os temas da atualidade na Igreja Católica. Agora, o desafio da formação e do crescimento na fé é a proposta do Instituto Diocesano de Formação Cristã, de que nos fala o Padre Nuno Tavares, que pertence à direção do Instituto. Boa tarde, obrigado por estar connosco. Boa tarde, é um gosto. No momento em que o regresso às aulas acontece, estamos nessa dinâmica também, o desafio para os cristãos, para os elementos das nossas comunidades cristãs que têm também uma oferta formativa ao dispor. É verdade. Curiosamente, nós acreditamos que o período de formação não é interrompido. As férias e este período que está agora a acabar é também muito importante. A maneira como ocupamos o lazer e até na própria direção do Instituto já perguntámos sobre isso. O que é que nós poderíamos oferecer às pessoas também noutros moldes, de outras formas para este tempo. Mas é verdade, como diz, que vamos arrancar agora juntamente com todas as comunidades académicas. Há concretamente uma escola de leigos. Há várias ofertas formativas. Podemos citar 3, a escola de leigos, o Centro de Formação à Distância e a Escola Diocesana de Música Sacra. Na verdade são 5. São mais ainda. E são 5 instâncias, todas elas já existiam antes do Instituto. O Instituto começou em 2009 por vontade expressa do então Patriarca Dom José Policarpo. Obrigado. Estava agora só a pensar no Dom Manuel Clemente. E quando foi formado o Instituto, quis exatamente envolver estas instâncias, nós damos-lhe esse nome muitas vezes, que já existiam na nossa diocese. A Escola de Leigos, das mais antigas, completou este ano 33 anos, começou em 1988. A formação à distância, um pouco mais recente, mas pouco, será de 90, 91, se não me engano, todos os protocolos com o Instituto de Teologia à Distância de Madrid. E também temos a Escola Diocesana de Música Sacra, temos também outra que está semi-adormecida, que é a Escola de Oração de São José, começou com o Padre Ricardo Neves, também com muito dinamismo, com ofertas estupendas. Temos também o Centro de Estudos Pastorais. O Centro de Estudos Pastorais, olhamos para ele, pensamos nele, ele poderá estar mais ligado até à própria Comissão Episcopal dos nossos bispos, poderá ser uma espécie de um laboratório, de um observatório onde se vê o que vai acontecendo pelo mundo fora e se vai propondo temas, propostas, essas de formação não apenas para leigos, mas se calhar até muito mais do que os leigos, porque tem um âmbito pastoral muito grande, é o Centro de Estudos Pastorais. O que acontece é que há uma oferta para cada necessidade. Exatamente. Ou para cada disponibilidade, não é? Nós procuramos isso. Tem-se falado muito e divulgámos bastante a formação à distância, até porque a formação à distância, o espaço que tem é o tempo, é o tempo agora das inscrições, e vamos começar agora com a Escola de Leigos. A Escola de Leigos ela é situada sobretudo nas paróquias, pretende ser uma descentralização formativa. Os próprios párocos, ou não só paróquias, mas também vigararias ou grupos de várias paróquias associadas poderão pedir essa formação. Essa formação tem vários aspectos, digamos assim. Pode ser uma formação longa, pode ser um triênio, uma iniciação bíblica e teológica, em que olhamos sobretudo para a introdução ao estudo e à leitura da Bíblia e também uma abordagem teológica, cristologia, eclesiologia, pneumatologia, sacramentologia, que nós chamamos a teologia fundamental, teologia sistemática. Pode ser depois uma formação mais específica. Nos anos passados, esta formação específica vinha logo a seguir ao triênio, nos lugares onde tinha havido o triênio. Essa formação específica pode passar pela história, pode passar pela liturgia, pode passar por aprofundar alguma questão de moral, pode passar pela eclesiologia também, pode passar pela oração, pode ser aprofundar ainda mais temáticas bíblicas, porque no triênio é sobretudo uma introdução, e estes cursos também são longos, podem ser longos, e a par destes cursos longos temos
as formações mais pequenas, mais curtas, mais incisivas, são os módulos, nós chamamos-lhe módulos, normalmente no tempo mais curtos, e lembra-me que quando olho para esta diversidade de oferta, lembro-me de uma intervenção do Cónigo Carlos Paes. Estávamos no princípio do ano 2000, numa reunião de professores, e ele dizia assim: eu aproveito o tempo que me dão para falar sobre as temáticas. Se tenho 5 minutos, falo 5 minutos. Se tenho 1 hora, falo 1 hora. E por isso estas formações são exatamente isso. E até que ponto há uma consciência de necessidade de formação nas nossas comunidades cristãs? Já começa a haver os leigos que querem aprender, que querem aprofundar os seus conhecimentos e párocos também que vão estimulando a necessidade de formação nas suas comunidades? Cada vez mais, graças a Deus, cada vez mais. Ainda notamos que há, sobretudo, 2 franjas etárias, ou dois grupos etários que procuram mais. Curiosamente, até são quase extremos. São os que já estão reformados, ou que já têm outra liberdade, que já não têm os trabalhos, já não têm a vida tão ocupada como tinham, e jovens, curiosamente jovens. Os jovens, regra geral, talvez não consigam manter a constância, não consigam manter a assiduidade, aquele gosto necessário, porque por causa de estudos, de muitas solicitações, é uma altura da vida com muitas mudanças. Já os que já têm mais tempo, esses mantêm e muitas vezes são exigentes no bom sentido da palavra, porque depois das aulas enviam mails, fazem perguntas, querem aprofundar temas, e das coisas mais belas que eu vi acontecer foi exatamente pessoas que começaram por esta formação, que é uma formação média. É requerido que tenham uma formação básica escolar, têm que saber ler, têm que saber escrever, têm que ter literacia, têm que conseguir interpretar o que estão a ler. E há alguns que começaram esta formação intermédia, quiseram mais e foram para a Universidade Católica e começaram em ciências religiosas, e alguns até passaram para a própria teologia, o que para nós é sinal de esperança. Agora, muito mais há a fazer, certamente. É também de realçar que o Instituto Diocesano de Formação Cristã da Diocese de Lisboa, que está sediado ali na Igreja do Sagrado Coração, no centro da cidade, mas estes cursos, para além de alguns funcionarem nas plataformas digitais, há aulas presenciais também a decorrer em zonas específicas da Diocese de Lisboa, para facilitar também o acesso presencial a alguns destes módulos. Nós procuramos, inclusivamente, chegar a todas as zonas pastorais. Procuramos chegar ao Oeste, procuramos chegar ao Termo, procuramos ter também aqui na zona de Lisboa. Estamos dependentes dos párocos que nos acolham, estamos dependentes até da própria dinâmica, da própria capacidade que os párocos e vizinhos tenham para fazer esta divulgação e esta mobilização. Temos e precisamos de espaços condignos, de salas capazes, precisamos de algum material. Não pode ser propriamente uma formação de estarmos 1 hora sentados em cadeiras desconfortáveis. Temos que ter a hipótese também de poder acolher, escrever alguns itens. Precisamos muitas vezes de fazer apresentações, ou seja, há sim alguns requisitos, mas não são assim tão exigentes como isso, ou seja, com as condições habituais. Creio que mais para a esquerda, mais para a direita conseguiremos arranjar sempre, assim haja boa vontade, assim haja desejo, assim nós consigamos, quer a disponibilidade dos professores para os tempos e horas permitidas, quer a mobilização daqueles que é o público-alvo. O Padre Nuno Tavares está a deixar a direção do Instituto, mas vai continuar ligado à parte formativa. Pergunto-lhe o que é que tem retirado também para si. Sei que dá muito trabalho, não é? Preparar todas estas matérias, dividir tudo isto com a responsabilidade do trabalho pastoral numa paróquia, mas também que desafio e que crescimento retira um padre sacerdote desta missão que a Igreja lhe pede. Olha, o Instituto começou em 2009, portanto há 12 anos, formalmente. Começámos um pouco mais cedo, ainda a trabalhar, digamos assim, numas reuniões preparatórias para o Instituto, mas oficialmente começou em 2009. E há coisas muito bonitas e muito belas, que é poder partilhar de
de algum trabalho que os meus colegas vão fazendo, porque este trabalho de aproximação, de falar com os colegas, de ir às paróquias, de ver o que é que pretendem, como é que pretendem, é muito belo. Depois, conhecer muitos cristãos, tenho muitos amigos, tenho uma agenda telefónica que, graças a Deus, agora já não há limites, mas nos telefones antigos, ela às vezes parava e dizia, olha, já tenho que apagar alguns contactos para pôr outros. E realmente é um tempo de crescimento e de perceber isto. Eu há pouco falava consigo, ainda antes de começarmos a gravar, o Dom Manuel Clemente tem um prefácio a este livro que foi editado recentemente, foi este ano, do Cónigo Luís Manuel Pereira da Silva, antigo prior da Sé, em que, a respeito da liturgia, o Dom Manuel Clemente no prefácio faz a separação, a diferenciação entre espectador e participante. O espectador pode estar mais ou menos ativo, pode estar mais ou menos ali a ver o que é que se passa ou o que é que não se passa. O participante tem de compreender. O participante tem que ter uma formação. E, de facto, a própria sinodalidade exige isto. É o mandato de Jesus e de ensinai todos, batizai todos e ensinai todos. Cristo é verdadeiramente sinodal, não só, digamos assim, na Santíssima Trindade não faz nada sem o Pai e sem o Espírito Santo. É sinodal na maneira como envolve os seus discípulos, dá-lhes voz de comer, lançai as redes. Há muitos momentos em que Jesus não faz as coisas sozinho, nem na oração. A oração do Getsemane, vigiai e orai comigo. E não é uma oração que é só por Jesus, não é para eu não cair, é para vós não cairdes em tentação. Há uma sinodalidade presente em tudo. E estou convencido que a formação é essencial para esta sinodalidade poder ser bem vivida. Muito bem, Padre Nuno, muito obrigado por esta partilha e fica esse desafio, não há desculpa, para que as pessoas não façam a sua formação e cresçam na fé. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Hoje aqui entre nós. A terminar, recordo que pelas 22h45 pode sintonizar a Antena 1 e acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.